Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje viemos até ao Paddle Athletic Club conhecer Pedro Perry, jogador de paddle português, profissional, com apenas 22 anos. Pedro, comece precisamente por aí. Como é que surgiu esta hipótese de seres profissional de paddle e como é que tudo começou, não é? Tem que começar por algum lado e quando? Só tens 22 anos, portanto, julgo que não foi há muito tempo. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui convosco. Bem, o paddle começou na minha vida quando eu tinha 17 anos. Eu tinha um amigo na minha escola tinha um colega que jogava paddle, levava as raquetes de paddle para a escola e assim eu comecei a me interessar um bocadinho por aquilo. Eu na altura jogava ténis e já estava um bocado saturado do ténis, então optei por experimentar desportos novos. Fui para o futebol um ano, senti que não era aquilo que me fazia feliz e voltei ao desporto de raquetes para vir para o paddle. E pronto, desde o primeiro treino que fiz, que nunca mais larguei o paddle, ainda fui fazendo um ou outro treino de ténis, mas sempre já com os olhos postos no paddle e pronto, correu bem. Depois veio a fase em que comecei a treinar mais vezes, entretanto entrou a pandemia. E eu entrei na faculdade quando a pandemia estava no seu auge. E bem, eu e a minha família decidimos, eu entrei numa faculdade de desporto, em que estar a fazer desporto online via câmara e assim não é o melhor. Então aí decidimos que seria uma boa oportunidade para apostar no paddle. E pronto, fui para Lisboa e desde aí que sou profissional de paddle, desde 2020 que sou profissional de paddle. E pronto, hei de continuar. Pronto, e já lá vão 4 anos e como é que é a vida, também para os nossos espectadores ficarem a saber como é que é a vida de um jogador profissional de paddle? Treinos, torneios? Sim, nós temos que ter um bocadinho de tudo. Ainda ontem estava a falar com a minha irmã sobre isso, porque a minha irmã é jogadora de paddle e depois ainda é fisioterapeuta e eu como sou só jogador de paddle, depois tenho uma parte que é de manhã treinos, à tarde, o início da tarde também é treinos e depois o resto do dia opto por descansar, tento não fazer muitas coisas para no dia a seguir estar bem fisicamente outra vez. Esta semana, por exemplo, tive a semana inteira em Portugal a treinar, que não é muito normal, e optei por fazer isso, uma carga maior, mas neste fim de semana temos torneios, então durante a parte da tarde, parte da noite, descansar muito, que é para conseguir dar uma boa carga e no fim de semana estar bem fisicamente, que é o que nos toca a nós, é descansar, treinar e estar bem fisicamente quando assim precisamos. Depois temos a parte das viagens para o estrangeiro, que é sempre muito complicado, acabamos por ficar muito cansados, muito tempo em aeroportos e temos que viajar um bocadinho 2 dias antes de começar a treinar bem, mas pronto, não me posso queixar, é a minha vida de sonho e tenho que continuar a lutar por isto. E um jogador de paddle é muito tempo aqui num campo ou também há outro trabalho, por exemplo, de corrida ou de ginásio? Eu falo por mim, eu gosto mais de passar tempo no ginásio do que propriamente num campo de paddle. Pode ser um erro, mas eu sinto-me bem assim, sinto que quando fico muito tempo dentro de um campo de paddle fico saturado, é demasiado para mim, então fico mais feliz e as coisas fluem melhor quando não passo tanto tempo dentro de campo, ou seja, faço os meus treinos todos, os meus jogos todos, mas depois gosto mais de passar tempo na parte física do que tanto tempo na parte do paddle. Ou seja, não insistes tanto tipo, no tipo de pancada, porque isso vai-te saturar mentalmente e o melhor é estar, se estiveres bem fisicamente, se calhar depois no campo, nos torneios. Assim, há alturas em que é importante estar mais tempo no campo de paddle do que propriamente na parte física, mas agora com tantos jogos, tantos torneios, tantos treinos, sinto que a parte física, que já começamos a ficar mais cansados assim, tenho que me preparar melhor fisicamente do que propriamente no paddle, porque estamos a meio da época e as coisas táticas e técnicas mudam-se mais em janeiro, dezembro, que é na parte da pré-época, do que propriamente a meio da época. Sim.
E Pedro, antes de entrarmos mais específico nos torneios que já foste ganhando e nos que participas e também por vestir as cores de Portugal nessa Europa fora e no mundo fora, pergunto-te se ao ser profissional com tão tenra idade, o que é que pensas para o futuro? Vai ser o pádel que tu vai... É assim, eu com 22 anos penso muito no presente, eu sou muito novo, não tenho que estar propriamente a pensar no que é que vou estar a fazer depois da minha carreira, porque, lá está, sou bastante novo, comecei no pádel há pouco tempo e quero desfrutar do processo até ao fim. Quando lá estiver perto, penso, não sei quando é que será, há muitas lesões, há muitas coisas que nós não sabemos, mas até lá vou-me focar sempre no pádel, na parte física. Claro que dar uma ou outra aula, umas clínicas, mas passa tudo por estar dentro do pádel e neste momento estou focado no presente. Pedro, tu recentemente ganhaste em Guimarães o Open em Belas Artes e em Guimarães teve uma particularidade, não sei se há muitos mais em Portugal assim, que teve um corte, digamos assim, no centro da cidade. Como é que achas a importância que isso tem para ainda crescer mais a modalidade, que é uma modalidade que teve um boom e continua a ter, vê-se aqui, estão os cortes quase cheios a uma hora cedo da manhã e como é que é levar o pádel para o centro da cidade e também jogar, não é? Com a envolvência das pessoas ali a passar, se isso é importante e se sentiste algo diferente a jogar nesse... Sim, ultimamente os torneios têm crescido bastante e cada vez mais há torneios a fazer um campo central no meio da cidade. Tivemos aqui no Porto, tive a sorte de estar em Guimarães, que é uma cidade que também já tenho uma ligação há bastantes anos, os meus padrinhos são de lá, os meus primos são de lá e eu sempre gostei bastante da cidade. Gostei bastante do campo central, tinha bastante espaço, tinha bastante bancada e estava bastante gente a ver. Tivemos azar de que a final foi na altura do Vitória Braga, então não estava tanta gente, mas mesmo assim fez-se sentir o apoio do público e foi gratificante jogar. É sempre gratificante jogar à frente de muita gente do que não ter ninguém a ver. Não é que nos campos indoor tenha pouca gente, porque não tem, mas muitas vezes o espaço é reduzido, as pessoas não se sentem bem. Sim, então, ter ali um campo mesmo transeuntes, quem está a passar, olham... Sim, as pessoas iam passando, iam vendo e ficavam em pé. Exatamente. Claro que havia muita gente que se sentava e assim, mas havia muita gente em pé, que eu diria que não fazia a mínima ideia o que é que era aquilo. Viam 4 rapazes a jogar o pádel e pronto, iam ficando e acho que gostaram. Sim, e também traz outra, ainda mais visibilidade, lá está, estávamos a falar que é uma modalidade que está num crescimento muito grande e também os nomes portugueses, como tu e outros, também vão dando cada vez mais cartas lá fora. Achas que o pádel português tem tudo, e já vamos tocar no ponto da seleção de teres contribuído para o título da European Championship, mas achas que ainda tem muita mais margem para crescer, que os jogadores portugueses vão chegar ainda mais ao topo? Sim, eu acho que nós portugueses temos assim 10, 12 jogadores profissionais a full, que podem ser profissionais disto, que jogam profissionalmente, e acho que esses 12 podem se transformar em 40, 50 daqui a uns anos. Vai ser bastante complicado, mas nós somos um país que não faz grande exercício físico, mas eu sinto que o pádel está a agarrar muita gente, muitas idades, muitas... Ou seja, o sexo feminino e o sexo masculino estão a aderir os dois em simultâneo, não é só masculino, não é só feminino. Então eu acho que daqui a uns anos ainda vamos estar a sentir o crescimento e pronto, lá está. Nós profissionais também temos que dar corda aos sapatos, porque somos um exemplo para as outras pessoas e queremos chamar camadas jovens, que é o mais importante, e formar as pessoas, formar os miúdos com bons valores, com raça, empenho e dedicação a este desporto. Sim, eu ia pela parte do exemplo, como é que, por exemplo, jogadores como tu
os Irmãos de Deus, o Vasco Pascoal, e depois no feminino a Sofia Araújo e a Ana Catarina Nogueira, que estão sempre no topo. Como é que te sentes ao ser um exemplo para os mais novos? Por exemplo, quando te cruzas com mais novos já te reconhecem e dizem... É engraçado, é engraçado porque houve uma altura em que quando começou a acontecer isso, eu não percebia bem o porquê. Até que houve um miúdo que chegou ao meu lado e disse: obrigado pelo que tens feito pelo pádel, és um exemplo. E aí eu comecei a perceber que realmente os miúdos, principalmente, olham para mim como um exemplo e eu na altura não me comportava no campo devidamente e hoje em dia, passado 2, 3 anos, já sinto uma certa responsabilidade boa. Até tu próprio sentes essa, exatamente. Sinto uma certa responsabilidade e tive que crescer para dar o exemplo aos miúdos, para também me sentir bem dentro do campo, desfrutar mais e não estar sozinho. Eu sinto que não estou sozinho quando, por exemplo, visto as cores da seleção. Nunca estou sozinho, não estou só eu e o Afonso, não estou só eu e o Vasco, que foram as pessoas que me acompanharam nos jogos da seleção, eu e o Miguel Deus. Sinto que estamos mais, porque sempre que olho cá para fora estão miúdos a ver-nos e isso mexe comigo. Isso é bastante gratificante. Já agora que tocaste no tema seleção, vamos já por aí então. E como é que jogaste já disseste, jogaste com o Vasco Pascoal e com o Afonso Fazendeiro e contribuíste para um título europeu português e lá está, também faz parte do crescimento do pádel nacional, mas como é que é? É completamente diferente, tens as cores, o vermelho e verde? Eu acho que não tem nada a ver um jogo de pádel, por exemplo, num torneio 15 mil, 20 mil, do que um jogo de pádel com as cores da seleção. Acho que não tem nada a ver. Normalmente num campo, num torneio 20 mil, não tens os Irmãos de Deus a torcer por ti, por exemplo, vou dar esse exemplo, e na seleção eu estou a jogar, olho cá para fora e eles estão os dois punho cerrado a lutar comigo, lá está, eu num jogo da seleção não estou sozinho, pelo menos estou com 8, mais o selecionador, mais a comitiva feminina, mais o adjunto, mais depois toda a gente que está a torcer por nós, e eu acho que isso ao princípio é complicado gerir, sentes que é o teu país, e eu falo por mim, o maior orgulho que tenho é vestir as cores da seleção, sempre quis ser jogador da seleção, seja futebol, ténis, agora pádel. O primeiro ano que joguei pádel fui logo chamado à seleção jovem e sentia esse bichinho já a crescer e pronto, agora cheguei à seleção sénior e tive uma estreia bastante difícil no Mundial 2021, porque quase que não jogámos, eu e o meu parceiro na altura, Henrique Barbosa, quase que não jogámos e bem, porque nós de facto éramos os dois piores, não tínhamos experiência nenhuma, mas já na altura me custou muito não ter jogado e eu sentia que podia dar uma boa contribuição, não só à equipa mas ao país, porque queria muito jogar. E hoje em dia que tenho a possibilidade de jogar, não sei, torna tudo mais brilhante e torna tudo mais... É diferente, não dá bem para explicar, mas é muito diferente. O sentimento, é um orgulho, é um bom sentimento. De levar a camisola e a bandeira de Portugal, mas mesmo sem ser pela seleção, no pádel, em jogos individuais ainda mais, e o pádel é por duplas, também estás sempre a representar o país, e até porque muitas vezes as duplas, como foi em Guimarães, tiveste um companheiro espanhol, argentino, o Juanpi, não é? Sim. E lá está, mas as pessoas, tipo, o português ganhou em Guimarães, ou seja, há sempre a ligação. Claro. Não é só com as cores. É bom nós lá fora, por exemplo, quando tem no marcador, tem sempre a bandeira de Portugal, no meu nome, por exemplo, e não há muito ainda. Começa a haver, mas, por exemplo, os espanhóis têm 200 e nós temos 8, por exemplo, 10. Sim. Que é muito diferente, está a crescer, mas ainda tem muito para crescer e o nível do pádel português também vai crescer. E como é que é ir a esses torneios lá fora? Já falaste que as viagens são complicadas e tal, mas para quando está quase a chegar o título ou uma vitória? Assim, eu luto para isso, sinto que ainda não estou preparado para ganhar um título lá fora, bastante complicado, no meu circuito no A1 é bastante complicado ganhar um título, sim. Porque no circuito A1
não funciona bem como no circuito FIB, em que há várias categorias. Ok. Nós temos 3 categorias, mas toda a gente joga as 3. Não há nenhuma categoria em que os primeiros do ranking não joguem. Então é bastante complicado. Claro que o meu objetivo é sempre chegar o mais longe possível, mas pronto, estou passo a passo, tenho que confiar no processo, não posso estar com demasiadas pressas e expectativas em ganhar títulos hoje em dia, porque ainda não estou preparado para isso. Claro que se surgir vou estar a lutar para isso, mas enquanto não surgir vou estar com os pés bem assentos na terra e lutar pelo que tenho que lutar, jogo a jogo, até isso surgir. Ou seja, é uma carreira que se faz por degraus, como quase todas, e confessavas aqui em off, quando estávamos a conversar, que este ano vais ainda apostar mais no circuito A1 e nos torneios FIB. Porquê? Porquê? Para jogar com os melhores, não é? Encontrar os melhores e para evoluires. Mas porquê esta aposta? Ou seja, estás a entrar nessa evolução da tua carreira em que agora, a partir de agora, é sempre a subir, não vou estagnar, é isso? Sim, eu acho que sempre fiz uma boa gestão da minha carreira, pelo menos eu até agora não me posso queixar de nada. Eu quando comecei a jogar pádel e até 2021 apostei bastante no meu crescimento cá em Portugal. Senti que não estava preparado para jogar ainda no exterior, não quis, lá está, não me quis apostar dar um passo mais largo que a perna. Exatamente, não quis ter muita pressa, então fui apostando no circuito nacional, quis ser chamado à seleção e não conseguia se não tivesse ranking nacional. Então joguei todos os torneios que pude cá em Portugal, foi fim de semana atrás de fim de semana, até que consegui chegar ao top 5 nacional e isso aí já me deu entrada direta na seleção. Depois já estava com um lugar mais ou menos consolidado na seleção, estava com um bom nível de pádel, sentia que precisava de mais, então aí surgiu a oportunidade de jogar a nível internacional e pronto. Sinto que o nível nacional está bom, mas já não motiva tanto estar o fim de semana após fim de semana aqui em Portugal e eu preciso mais de outros ares. Claro. Então, para crescer mentalmente, fisicamente e no pádel, optei por uma carreira mais internacional este último ano e meio e assim vou continuar. E tu, uma coisa que eu tive curiosidade na pesquisa que fiz para falar contigo, de algumas mudanças de parceiros, se no pádel é muito habitual ou foi assim que aconteceu, e se este ano, lá está nesta aposta mais no estrangeiro, se vais ter sempre o mesmo companheiro ou vais trocando. Jogaste muito tempo com o Vasco, na seleção com o Afonso, também começaste com o Henrique, como disseste. Sim, no pádel há muita troca de parceiros que eu acho que é positivo por um lado, mas é muito negativo por outro. Quando já estás a criar rotinas com o parceiro, normalmente as pessoas decidem trocar de parceiros. Eu não gosto muito de trocar de parceiros, cá em Portugal tenho o meu parceiro fixo, que é o Afonso Fazendeiro. Eu joguei com este argentino, o Juanpi, porque o Afonso está lesionado. Vou jogar hoje em Paredes com o Henrique Barbosa, porque o Fazendeiro está lesionado, porque o meu parceiro é o Afonso, cá em Portugal. E lá fora, lá está, já tive 3 parceiros este ano, vou agora para o 4º, ainda não treinei com ele, ainda não joguei com ele, que isso é negativo, ou seja, vou para um torneio em que não vou jogar com ele, não vou treinar com ele e tanto pode correr muito bem como pode correr muito mal, mas sim, eu gosto de sempre ter parceiros fixos. À partida já tenho 2 parceiros fixos até ao fim do ano, o Fazendeiro em Portugal e o Rodrigo Lopes, no caso, a nível internacional, mas nunca se sabe. No pádel, o pádel é uma caixinha de surpresas e a qualquer momento o teu parceiro diz, pá, já chega, encontrei outro parceiro e... E como é que se chega, já disseste, já jogaste com 3 diferentes lá fora e agora vais ter o Rodrigo Lopes, como é que se chega a esse, é pelo conhecimento? Sim, eu por exemplo no início do ano era suposto ter um parceiro
acabei por não ter parceiro nenhum, avisei o Vasco Pascoal que não tinha parceiro, porque ele à partida também não tinha grande parceiro a nível internacional e começámos a época juntos. Nós já estávamos um pouco saturados um do outro desde o ano passado, então as coisas não correram como nós esperávamos. Mal surgiu uma oportunidade de nós nos separarmos, assim foi, sempre amigavelmente, porque eu e o Vasco damos lindamente. E pronto, depois alguém sabe que eu estou livre e manda mensagem, eu sei que alguém está livre, manda mensagem. E pronto, e vamos desenvolvendo uma amizade assim. Eu não tenho chatices com quase ninguém no pádel, é muito difícil eu dar-me mal com alguém no pádel. Gosto sempre que as pessoas gostem de mim, então fica mais fácil a ligação. Olha, quer jogar comigo? É assim direto, não tenho que andar com retornos e assim. Falo diretamente com o meu parceiro a dizer, olha, isto não está a resultar, é melhor separarmos e não sei o quê. Pá, ninguém fica chateado ainda comigo. não estão os agentes esportivos envolvidos. Enquanto não tiverem, não há chatices. E se calhar fica mais fácil, mas sendo, isso deixa-me curioso. No ténis funciona assim, mas também é um desporto individual, não é? Mas no pádel não, joga-se sempre com duplas. E deixa-me um pouco curioso como é que eu sei que muitas vezes, e disseste, e foi a nível amigável, mas, por exemplo, tu e o Pascoal já estavam fartos um do outro, porquê? Porque o próprio jogo é estressante, não é? Sim. E depois vai haver sempre alguém que erra, e há aqueles olhares, há aqueles, ou a maneira de jogar é sempre a mesma, e dizem-te para mudar, é por aí que também às vezes acontece essa saturação. É complicado de explicar, mas, por exemplo, o Vasco está no topo há 12 anos. Eu há 12 anos nem sabia o que era o pádel. Exato. Só que chega ali um momento, eu já estava a jogar com o Vasco há um ano, e chega ali um momento em que já tudo começa a chocar um com o outro. Não fora do campo sempre nos demos muito bem, mas depois chegava ao campo e eu dizia que ia ter um comportamento melhor e ele também, e chegávamos ao campo e não era bem assim. Eu mais do que ele, até porque sou jovem, ainda não consigo controlar bem as emoções sempre. Estou muito melhor, mas o Vasco tem um jogo muito mais passivo, eu tenho um jogo mais agressivo. Isso fazia-me perder a paciência. Fui melhorando ao longo do tempo, mas o Vasco não tinha a sua melhor versão comigo, nem eu tinha a minha melhor versão com ele. Então fomos juntando as peças todas e acabámos por nos separar. Porque isto às vezes é mesmo assim, isto parece um namoro, e depois separamos-nos ao fim de um ano do nosso parceiro, que passámos 365 dias juntos a falar de pádel, a falar disto, e pronto, do nada cada um para o seu lado e falamos só da vida social um com o outro. Exato, mas também a própria vida social também pode ser saturante, como disseste, passar 365 dias com a mesma pessoa nunca é fácil. Não, mas eu sei bem desligar do pádel. Eu, por exemplo, quando estou em casa, agora um bocadinho mais, mas eu antes, quando estava em casa, não via pádel. Desligava completamente, não queria falar sobre pádel. Hoje em dia o pádel está um bocado mais atrativo e eu gosto mais de ver pádel e de falar sobre pádel. Espero que isso não me leve a uma saturação, porque eu sou uma pessoa fácil de me fartar das coisas, mas pronto, até agora estou tranquilo. E tocaste aí num ponto que dizias o Vasco tinha um jogo mais passivo e tu mais agressivo, mas isso não é o ideal para se complementarem, ou depois, quando algum perdia ao ponto, havia sempre devias ter atacado ou devias ter esperado? Não, isso não. Sentia que, por exemplo, o Vasco tinha um jogo passivo e eu um jogo mais agressivo. Só que normalmente o que é que acontece? O jogo agressivo é à esquerda e o jogo passivo é mais à direita. Mais tranquilo, é mais à direita. E nós estávamos ao contrário, o Vasco sempre jogou à esquerda e não quis sair da esquerda. Então eu estava à direita e tinha um jogo mais agressivo e não tinha muita bola. Não tinha muita bola, tinha menos oportunidades de fazer a diferença no ponto. Então foi complicado de gerir tudo. O Vasco soube perfeitamente que eu não estava a conseguir jogar o meu pádel. E consequentemente ele não estava a conseguir dar o seu melhor. E explica-nos também para o nosso espectador, já falaste aí do jogador à direita e do jogador à esquerda, explica-nos um pouco essa dinâmica, e tu já disseste que és um jogador agressivo, preferes a esquerda ou é igual? Depende muito. Por exemplo, eu hoje em dia jogo à direita e joguei toda a minha vida à esquerda.
Há um ano que mudei para a direita e sou um jogador agressivo à direita, como não há muitos. Em Portugal, por exemplo, não há muitos jogadores muito agressivos. Eu sinto que faço um bocadinho a diferença. Eu, Miguel Deus, Diogo Jesus um bocado, fazem muita diferença. O Peu também fazem muita diferença à direita por serem jogadores também agressivos. Okay. Podemos oferecer mais pontos, mas também vamos ganhar muitos mais pontos. E normalmente o jogador de direita não ganha muitos pontos. Não falha, mas também não ganha muitos pontos. Normalmente constrói para o jogador da esquerda fechar o ponto, ter o controle do ponto. Pronto, acontece muito isso, mas, por exemplo, eu estou à direita, se prefiro a esquerda, depende da altura do ano. Se for no verão, eu prefiro a direita, se for no inverno eu prefiro a esquerda, mas estou bem à direita e é aqui que eu vou continuar. Mas isso também pode ser uma evolução do jogo, não é? Que estamos a falar mesmo a nível dos melhores, o da direita constrói, mais paciente, o da esquerda vai lá a fechar e é mais agressivo, tenta que o ponto acabe ali. Mas também pode ser, o pádel também tem que evoluir, não é? Sim, pode evoluir para outras táticas, outras nuances e lá está, pode vir o jogador da direita. E isso do pádel de tradicional, como se costuma dizer, normalmente o jogador de direita é muito mais tranquilo, não fecha tantos pontos, não falha uma bola, mas o jogador da esquerda faz isso tudo. Vai arriscando mais, ganha pontos, também falha mais e assim. Hoje em dia o pádel cresceu tanto que já são 2 jogadores de esquerda no campo. E um jogador de direita é muito agressivo, como eu, como Miguel Deus, como o Peu e assim. E depois o jogador de esquerda é um jogador de esquerda também agressivo, que ocupa muito campo. Pronto, por isso. Ou seja, hoje em dia já não existe bem o jogador de direita e o jogador de esquerda e já... Pois lá está, também está muito mais agressivo. A evoluir, é a evolução do pádel. E como é que, por exemplo, tu também saíste do ténis e eu noto isto também no dia-a-dia, que há muitos jogadores de ténis que vêm experimentar o pádel, pronto, têm a pancada, é um desporto de raquete, como tu disseste, ou seja, têm o jeito natural ou do treino que tiveram no ténis, mas muitas vezes não conseguem adaptar-se a este ringue, digamos assim, e ao facto da bola passar por eles. Como é que te habituaste a jogar com o vidro e com... Assim, foi um bocado de treino. A verdade é que não é fácil, nós estamos a jogar ténis e não temos nada à volta. E se a bola passar por ti, perdes o ponto? A bola passou por mim e acabou. Mas aqui é preciso muito treino. Os jogadores de ténis normalmente têm por norma a dizer que isto é um jogo, para quem jogou ténis, é um jogo muito fácil e assim, mas depois do ténis, se não houver um treino árduo, também não vão chegar ao patamar. Não chegam ao nosso nível. Exatamente. Acho que vou dizer com 100% de certeza que todos os que jogaram, os que estão na seleção, jogaram ténis. E lá está. Eu vejo pelos meus parceiros de treino, de seleção, é preciso treinar muito, mesmo ainda estando no pádel, mesmo já estando no pádel e assim, é preciso treinar muito. E então, se quisermos fazer a transição do ténis para o pádel, ainda mais. Agora há uns jogadores de ténis a tentar virar para o pádel, que chegam ao nível 1 e quase que não ganham jogos. Isso. Vão ao nível 2 e não ganham o torneio. É complicado, mas sim, acho que nunca vai sair o rótulo de que o pádel é um desporto secundário ao ténis. Posso estar enganado, espero estar enganado, mas acho que vai ser difícil porque os jogadores de ténis têm sempre a mania de dizer isso. Sim. O ténis também é um jogo bastante específico, mas o pádel também o é. Sim, não é? sim. Tens de saber jogar com tabelas, com cantos, mas, por exemplo, uma das diferenças é o corte e o piso. É sempre o mesmo, não é? No pádel. Era fixe que ele outro, não? Era fixe que mudasse. E não fosse sempre relva. Tipo, terra batida, piso rápido. Era engraçado. Mas não, para já é tudo... pode ser uma para já é tudo igual. Mas notas, por exemplo, jogar ao ar livre com umidade e isso notas diferença? Sim. Nós deixamos as bolas passar ao vidro e as bolas não deslizam. Exatamente. Não sai tanto. A bola jogar sem teto, ao ar livre ou indoor, é completamente diferente.
é um desporto diferente, é um desporto completamente diferente. Exige adaptação, não é? Exige muita adaptação. Há gente que gosta de jogar mais indoor, há gente que gosta de jogar mais outdoor. Eu gosto mais de jogar outdoor, mas também é preciso um sacrifício de luta completamente diferente, uma mentalidade completamente diferente e pronto. Acho que é mais desafiante jogar outdoor do que indoor, por exemplo. Ok. Pedro, sei que já falaste um bocadinho disso e que não te alongaste muito, mas mesmo para finalizar, pergunto-te expectativas para este agora final da época, não é? Que vai acabar em janeiro e o que é que... Não falemos tanto do futuro, mas para a próxima época. Ok, nós agora eu tenho 2 torneios em Espanha, antes da competição mais importante do ano. Espero estar a habituar-me bem ao ar livre, porque vou jogar 2 torneios em ar livre com algum calor, não muito. E depois desses 2 torneios temos o Campeonato do Mundo por seleções e vamos ao Qatar. Também é outdoor, aí a temperatura vai estar um bocadinho mais elevada e não sei, eu pelo menos falo por mim, nós portugueses temos sempre uma maneira de pensar muito agressiva, de queremos sempre mais. E nós a última vez no Mundial ficámos em 4º lugar, foi histórico, nunca nenhuma equipa portuguesa tinha ficado no 4º lugar no Mundial. E porque não agora, já que ficámos em 4º, ficamos em 3º. É muito difícil passar a Espanha e a Argentina, é muito complicado. Sim. Mas vamos bater olhos nos olhos e pronto. Se não for o 3º lugar, pelo menos o 4º lugar, que também já ficava bastante contente, mas quero sempre mais, o 3º lugar é o objetivo. E pronto, e a nível nacional é sempre que jogo é para ganhar. E pronto, o principal objetivo foi cumprido, que é sempre chegar à seleção. E agora é fazer o melhor que conseguimos. Eu e os outros 7, mais a comitiva feminina também. E a próxima temporada também vai passar muito pelo estrangeiro? Ou ainda não estás? Sim, eu acho que mais ainda. Claro que eu também, por causa de patrocinadores e assim, não sou obrigado a jogar em Portugal, mas devo jogar em Portugal, porque marcas portuguesas apostam em mim e assim. E também lhes devo isso, devo-lhes isso. Então vai passar um bocadinho pelo nacional, mas mais internacional, sim. Pedro, foi um prazer conversar contigo, explicar-nos o que é o pádel e o que é a vida de um profissional de pádel. Depois ficamos todos a adorar e eu também a ver se regresso aos cortes para jogar. Foi mais um Desporto às 9, tivemos com o Pedro Perry, jogador profissional de pádel. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso canal do YouTube, o Atleta Canal, visite o nosso website, atleta.pt, e siga as nossas redes sociais.